Olá, nós estamos aqui para a nossa última lição na série Gênesis, como tudo começou. E hoje nós vamos ver o personagem final dos últimos capítulos, de Gênesis, que é José. José é um personagem muito querido. Certamente, se perguntar quais são os personagens mais queridos da Bíblia, José entra aí com certeza, porque ele é um personagem tão cativante, todas as pessoas apreciam muito a história de José. Ele é conhecido como o José do Egito, e eu vou ler alguns versículos porque vários capítulos tratam da sua história, mas eu vou ler alguns versículos em Gênesis capítulo 37, que diz assim: Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso lhe mandou fazer uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha tido. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Ok, a família de José era uma família muito numerosa, muito grande, e era uma família com quem Deus tinha um propósito muito especial. Jacó, ele teve 12 filhos e uma filha. Desses 12 filhos, Jacó, ele foi o mais amado de todos. E ele foi amado justamente porque ele era o filho de Raquel, que era a esposa mais amada, e ela custou muito a ter filhos. Então, quando o José nasceu, Jacó já estava mais velho, e ele então se apegou muito a este filho. Além disso, José, ele tinha uma personalidade muito agradável. Ele era um filho muito obediente, então o seu pai não demorou muito em cair de amores por ele e não amava tanto, e demonstrava isso. Ele demonstra isso quando ele deu para ele de presente, uma capa de várias cores, uma capa longa, que distinguia José dos demais irmãos. Esse era um tipo de roupa que era usado por pessoas importantes e era também uma distinção de quem não precisava trabalhar manualmente. Então, na verdade, o Jacó, ele acabou cometendo o mesmo erro que os seus pais haviam cometido quando tinham assim um filho favorito. E, obviamente, essa situação, ela atraiu o ódio dos irmãos para ele. Vocês podem ter observado que várias vezes o texto diz que os irmãos odiavam, e odiaram mais ainda, e odiaram mais ainda, e tinham ciúmes dele. Então, na verdade, havia uma atmosfera em volta de José muito ruim. Por um lado, um pai que paparicava, por outro lado, irmãos que odiavam.
E por conta dessa situação, um dia o José é mandado pelo pai para saber notícias dos irmãos, porque o pai confiava muito nas informações trazidas por José, porque José sempre comentava, estão fazendo isso de errado, isso não está certo, eles estão fazendo. O pai, então, confiava na reportagem de José e ele, então, manda José encontrar com seus irmãos para ver se estava tudo bem. E os irmãos aproveitam a situação e tomam a terrível decisão de eliminar o irmão. Na verdade, o intento era matar. O ódio era tão grande que eles tinham coragem de se unir para matar o irmão. Mas aí, menos um dos irmãos que falou, não vamos fazer assim. E nisso passa, alguns grupos de egípcios, mercadores egípcios, e aí eles acharam então conveniente, inclusive, lucrar financeiramente e venderam José como escravo para o Egito. A gente fala assim, mas podemos imaginar a angústia e o desespero do coração de José ali, sofrendo esse desprezo, essa angústia, a saudade do pai, a preocupação com o pai, com o irmão mais novo e sendo levado para um lugar completamente desconhecido. Mas a Bíblia diz assim que Deus era com José. E aí Deus estava indo com José para o Egito. Quando José estava lá no Egito, se inicia então uma nova fase na sua vida. Naquela primeira, ele era o filho favorito. Ele era o filho querido do papai que não fazia serviço pesado. Mas quando ele chega no Egito, ele é vendido como escravo para trabalhar na casa do capitão da guarda real. Mas, como José era uma pessoa que se destacava pelo seu caráter, pelo seu trabalho, ele foi tão bem sucedido que ele acabou caindo nas graças do seu Senhor. A Bíblia diz, o Senhor estava com José, Gênesis 39, 5. E aí ele então, o Potifar, que era o dono da casa, colocou José como administrador. Na verdade, a única coisa que José não tinha o direito de mexer naquela casa era com a mulher de Potifar. E justamente aí que foi o ponto de tensão, porque a mulher de Potifar, ela se apaixonou por José e tentou seduzi-lo, mas ele resistiu à sedução daquela mulher e ela então caluniou, ela inverteu a situação, dizendo que quem estava dando em cima dela era José e acabou fazendo com que José fosse então para a prisão. E aí então nós temos, uma outra fase na vida de José. Não era mais o filho preferido, não era mais o administrador honrado. Agora ele era um prisioneiro. Novamente a vida de José é inundada por injustiça, por traição, mas José manteve a sua posição de integridade a Deus. E ali na prisão ele se destacava pelo seu trabalho, por sua distinção entre os demais criminosos. Na verdade, José não podia imaginar que a calúnia que ele sofreu e o seu aprisionamento seria o caminho pelo qual o nome dele seria citado ao grande faraó. Na verdade, Deus tinha um propósito ao levar José para o Egito, ao guardar José naquela prisão por aquele tempo. Deus sabia perfeitamente o que estava fazendo.
Deus, através de caminhos inexplicáveis, estava cuidando da vida de José. Lá na prisão ele fica alguns anos e lá ele conhece algumas pessoas, e dentre essas ele conheceu o padeiro e o copeiro do faraó, que por alguma razão foram parar ali na prisão. E por conta da amizade que desenvolveram, certo dia José os viu assim com um semblante diferente, com meio tristes, preocupado, perguntou para eles o que estava se passando, e eles então contaram para José os sonhos que tinham tido. E José pediu a Deus que ajudasse-o a interpretar aqueles sonhos, e Deus deu a interpretação. E do jeito que Deus deu a interpretação, assim aconteceu. E aqueles homens ficaram felizes, né? Porque José tinha interpretado. E quando o copeiro saiu, José pediu então que, por favor, que se lembrasse dele quando saísse, que contasse dele para o faraó. Mas o copeiro esqueceu. E passaram-se ainda mais 2 anos. José esquecido naquela prisão. Mas aí foi quem teve um sonho agora, né? A história de José são de tantos sonhos. Agora quem tem um sonho é Faraó. E Faraó tem um sonho que deixa ele muito perturbado. E o copeiro, quando sabe que o Faraó estava perturbado com o sonho, fala a ele sobre José. E José vem e interpreta. Ele não apenas interpretou, mas ele também deu um conselho ao faraó. E o faraó, então, diz que ele deveria ficar na posição de governador do Egito. Ele disse: será que nós acharíamos um homem cheio do Espírito de Deus como você para ocupar esta posição? Então José é elevado agora a uma posição muito importante, num tempo muito importante, porque de acordo com a revelação de Deus, o Egito passaria por um período de fome, um período de anos de fome, 7 anos de fome, mas que seriam precedidos por 7 anos de muita fartura. Então eles deveriam economizar para então ter o suficiente para os anos de fome. Não apenas suficiente para eles, mas suficientes para todo mundo daquela época. E neste momento então que José se torna governador do Egito, é que ele tem oportunidade de reencontrar a sua família. Toda a terra estava com fome e a família de Jacó, lá em Israel, estava passando fome. E eles então sabem que no Egito existe trigo suficiente, e o Jacó permite que os seus filhos então viajem para lá. Só que os anos tinham se passado e José tinha alterado muito a sua aparência, e os irmãos, quando o viu, não reconheceram, né? Nem imaginavam. Porém, José reconheceu os seus irmãos. É muito lindo esse momento. Ele faz, né, um certo jogo de conversa com seus irmãos sem se revelar quem quer saber a respeito do pai, do irmão mais novo. É um momento de grande emoção quando essa história final é narrada. E o fato é que Jacó, que ainda estava vivo, tem a oportunidade então de reencontrar o seu amado filho José. José se dá a conhecer aos seus irmãos e ele então pede que eles vão buscar o pai para viver na terra do Egito com eles. José recebeu Jacó, o seu velho pai,
e todos os seus parentes, os descendentes de Abraão, os herdeiros da promessa, para viver com ele ali no Egito. Ele nunca usou de vingança. Pelo contrário, ele reconheceu que Deus tinha um propósito quando permitiu que ele fosse para o Egito. Após a morte de Jacó, os irmãos foram até José e pediram, falaram, inventaram uma história. Olha, o pai pediu para você não se vingar, né? José sabia que era mentira, mas José falou assim: olha, na verdade, Deus me trouxe à frente de vocês para preservar a vida. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Então, nesta linda história, é narrado para a gente, né, como que Deus, através de tantas provações, de tantas tribulações, ele conservou a vida de José, e não apenas a vida de José, mas Deus abençoou toda a sua família e todo o mundo. Deus usou José para levar o plano dele, né? O plano que ele tinha com aquela nação e que ele tinha revelado. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 15, versículos de 13 a 16, que diz assim: então o Senhor disse a Abraão, né? Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Deus cumpriu a sua promessa. Mas quais seriam os benefícios deste povo ficar este tempo no Egito? Então vamos lá. Em primeiro lugar, em Canaã havia o perigo de que os hebreus se corrompessem por completo e perdessem o seu caráter essencial por causa dos povos que viviam lá. Em segundo lugar, lá no Egito, eles não corriam o mesmo risco, porque no Egito eles não seriam tentados a casar com mulheres egípcias, nem a se misturar com ela, porque os egípcios desprezavam povos pastores, como era o caso daqueles hebreus que estavam ali. Em terceiro lugar, se os cananeus percebessem o plano dos israelitas de se estabelecer ali na terra, eles teriam eliminado. Isso não aconteceu no Egito porque, a princípio, eles estavam sob a proteção de Faraó e eles cresceram muito ali. Chegaram a ser uma nação muito numerosa. Aquele povo ali no Egito, eles aprenderam muito da cultura deste povo, a cultura do povo mais desenvolvido daquela época. Foi no Egito que Jacó viveu seus últimos dias, tendo a alegria de conhecer os filhos de Jacó, de José, que era o seu filho amado, e antes de morrer ele reuniu seus filhos ao redor e deu bênçãos proféticas para todos eles. São os filhos de Jacó que formam, né, a nação de Israel. A separação política de Israel era a separação das 10 tribos, né, dos povos ali, das 12 tribos dos filhos de Jacó. Essa é uma lição muito interessante. Nós estamos fechando aqui o livro de Gênesis. Então vimos que nós saímos lá da criação, né? Passamos pela queda, passamos pela começo da trajetória da nossa redenção, chamado de Abraão, e agora estamos terminando o livro de Gênesis,
deixando o povo eleito de Deus, o povo de Israel, na nação do Egito. Então, que Deus abençoe, que nós possamos seguir em frente no conhecimento da trajetória do povo de Israel. Muito obrigado a todos aqueles que acompanharam essas 13 lições neste maravilhoso livro, que é o livro de Gênesis, o livro dos começos. Que Deus te abençoe.